Na passagem para a década de 1970, surgia então um gênero tipicamente brasileiro no cinema, a pornochanchada. Uma série então de fatores contribuiu para a ascensão e o sucesso desse tipo de narrativa, entre eles a influência das comédias populares da Itália, a libertação então dos costumes entre 1960 e 1970 e a absorção desses pensamentos pelo cinema, além do baixo custo das produções. É claro, ajuda muito. À época, então, a denominação foi utilizada para todos os filmes de baixo orçamento, mal elaborados ou acabados. No entanto, a pornochanchada em si incluía também roteiros marcados por piadas, erotismo, temáticas, permeando a virgindade, conquistas amorosas e maior exibição do corpo feminino. Além disso, os títulos tinham duplo sentido. Cabe dizer ainda que o nome do gênero une pornô à chanchada, gênero anterior marcado pelo humor ingênuo e popular. A pornochanchada fez sucesso porque, se você quiser descrever o brasileiro, é simples. O brasileiro é uma pornochanchada. É claro que o surgimento das narrativas tão poucos tradicionais chamaram muita atenção. Com então a variedade de temáticas, a produção de pornochanchada criou então uma verdadeira era de ouro no cinema brasileiro. E isto mesmo agradou muito. Por exemplo, das 25 maiores bilheterias entre 1970 e 1975, 9 foram de filmes pornochanchada. Além disso, os longas nacionais da época somaram 30% dos ingressos, ou seja, cerca de 120 milhões de bilhetes vendidos. E isso incomodou as grandes distribuidoras, principalmente a dos Estados Unidos. Críticas pesadas então vieram também de setores conservadores e grupos moralistas, entre eles a censura do regime militar e críticos de cinemas que julgavam os filmes grosseiros, apelativos e vulgares, mas lotavam o cinema. Entre os principais diretores estavam Reginaldo Faria, Alberto Pieralzi, Pedro Carlos Royai, Antônio Calmon, dentre outros. E é claro, vale destacar a presença dele, o Orson Welles brasileiro, Carlos Imperial, isso mesmo, ele atuava, dirigia, escrevia, fazia tudo. Vale destacar também alguns atores, entre eles Vera Fischer, Matilde Mastranguige, Arlete Moreira, Elza de Castro, Sônia Braga e David Cardoso, esse último conhecido como o rei da pornochanchada. Infelizmente, para tristeza de muitos marmanjos, após anos de intensa produção, a pornochanchada começou a encontrar esgotamento na temática, estética e na economia. Com os constantes boicotes e cortes de financiamento, ficou cada vez mais difícil produzir. Além disso, o esgotamento se deu na época da crise econômica do fim do regime militar, o que afetou também as salas de cinema. Paralelo a isso, a ascensão também pornográfica dos videocassetes, das fitas cassetes, vinda dos Estados Unidos, invadiam o Brasil. Ou seja, o sexo explícito tomou conta do mercado. Vários diretores brasileiros aderiram ao movimento, então a pornochanchada chegou ao fim para a tristeza de muitos marmanjos. Em resumo, o gênero tipicamente brasileiro inovou nas formas de produção e narrativas do cinema nacional, popularizou ainda mais as histórias, mesmo com críticas, e teve um grande público. Claro que não poderia faltar alguns dos principais filmes do período. A Dama da Lotação, por exemplo, de Neville de Almeida, tem base no conto homônimo de Nelson Rodrigues. Conta a história de Solange Sônia Braga, que após ser violentada pelo marido, Nuno Leal Maia, na lua de mel, ficou então traumatizada e começou a se encontrar com vários homens desconhecidos. O filme é a 7ª maior bilheteria do Brasil, com mais de 7 milhões de espectadores. Os filmes Os Paqueras, de Reginaldo Faria, Memórias de um Gigolô, de Alberto Pierazali e Adultério, a Brasileira, de Pedro Carlos Roy, são considerados os primeiros da pornochanchada. As pornochanchadas, no entanto, não abordavam somente o conservadorismo político imposto pelo regime militar brasileiro. A tradição social também era colocada em discussão nos filmes. Além disso, os longas também levavam de maneira discreta para as salas de cinema cenas de racismo, homofobia e objetificação.
É isso mesmo, objetificação, é isso mesmo, e submissão da mulher. Costumes que construíam a realidade brasileira da época, mas que, devido à censura, não eram exibidos diretamente. Resumindo, os filmes de pornô chanchadas não eram apenas, digamos, pornô chanchadas, tinham também conteúdo. Por meio então das comédias eróticas que escapavam da censura, as cruéis relações empresariais, a misoginia forçada, o racismo e a violência política passavam pelo filtro com humor obsceno. A pornochanchada foi então um gênero do cinema brasileiro. O termo, fruto das junções das palavras pornô com chanchada, serviu então para classificar um tipo de filme que começou a ser produzido na passagem para a década de 1970 e que, por uma confluência de fatores econômicos e culturais, em especial com a libertação dos costumes, produziu uma nova tendência no campo cinematográfico, no questionamento então dos costumes e na exploração do erotismo. Produção cultural tipicamente do Brasil, a pornochanchada teve um grande sucesso comercial no país ao longo da década de 70, não obstante o baixo custo de suas produções realizadas, principalmente na boca do lixo. Vale lembrar que os títulos dos filmes eram muito chamativos, como por exemplo, A Viúva Virgem. Pode isso? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo. Eu voltarei!